Olá! Nesse programa de TV Lefisca, ou seja, nessa videoaula que nós vamos tratar agora, vai ser da MP 1045, que trata do Programa Emergencial de Emprego e Renda, o Novo Bem, que é o benefício emergencial que a medida provisória traz para facilitar para as empresas, a redução de jornada, a suspensão de trabalho, para o enfrentamento da crise emergencial gerada pelo coronavírus, que continua em 2021. E aí foi editada pelo governo federal no dia 28 de abril a medida provisória 1045, que estabelece o novo bem. O novo bem vai ser devido aos trabalhadores empregados que vão ter ou terão a redução de jornada e salário por até 120 dias contados da data da medida provisória. A medida provisória ela vai também dar direito à suspensão do contrato e ela tem a contagem do prazo até o dia 25 de agosto, que fecha os 120 dias. Prazo diferente poderá ocorrer por um ato do Ministério da Economia em relação a uma prorrogação ou por um decreto presidencial e também, com alguma sorte, poderá acontecer com apreciação do Congresso Nacional dentro do prazo de vigência da medida provisória, Que a medida provisória ela pode ser estabelecida por 60 mais 60 os prazos, E aqui o governo já estabeleceu na própria medida um prazo de 120 dias do programa, Ou seja, vai ser encerrado da vigência da medida, embora ela possa ser constitucionalmente de 60 em 60. Com isso, nós vamos verificar quem não poderá receber o bem: aquele trabalhador que tem cargo público, aquele que está em exoneração, aquele que recebe por mandato eletivo, aquele que recebe um benefício continuado da Previdência Social, exceto a pensão por morte, aquele que esteja recebendo seguro-desemprego e que esteja recebendo bolsa de qualificação. A data limite, como nós estamos mencionando, no seu artigo 16 da medida, ela traz a data de limite da publicação a partir do dia 28/4. Então, estabelece que os contratos existentes até a data do dia 28/4 serão os contratos que poderão ser feito a redução e a suspensão. Quem tem admissão anterior, ou seja, do dia 28 ou até o próprio dia 28, quem for admitido posterior não tem como ser incluído no programa, mesmo que seja uma admissão retroativa por alguma razão que não foi feita no prazo. Aquele trabalhador que não tiver as informações no e-social, no banco de dados do e-social, até o dia 24, não poderá fazer, ou seja, ser feito acordo para a participação do benefício. Comunicado aos sindicatos. A comunicação ao sindicato, a mesma situação que exige da MP 1045, todo acordo de redução da 1046 aqui na 1045 e suspensão do contrato é necessário comunicar ao sindicato. A mesma regra que nós tratamos com relação à situação do ano passado. E é importante ressaltar nesse ano que muito erro foi cometido ano passado. Para não se repetir o erro nesse exercício, é a velha pergunta: e eu não tenho sindicato, a categoria não tem sindicato. Aí nós temos que verificar a regra da CLT que determina a hierarquia. Não tem sindicato na região, tem que verificar a federação, que é a entidade de segundo grau. Não tendo federação, eventualmente vai verificar a confederação, que é a nível nacional. São as hierarquias das entidades sindicais, ou seja, o sindicato local, o sindicato regional, ou a federação ou a confederação. A MP determina que o acordo pode ser individual nos seguintes casos. Então, nós vamos ter aqui as possibilidades da gente fazer o valor do acordo, que é 3.300, os empregados que têm diploma de nível superior mensal igual a 2 vezes o teto, e se a redução salarial de jornada for de 25%. E se a redução resultar de diminuição do valor total percebido, considerando a soma do benefício, a ajuda compensatória e o salário pago pela empresa.
As hipóteses do contrato pactuado por acordo individual é encaminhado a proposta de acordo ao empregado, deverá ser com antecedência mínima de 2 dias, 48 horas, e a redução de jornada de trabalho e salário somente poderá ser feito com os seguintes percentuais. Aí nós temos a redução de 25%, não é? A redução de 50% e a redução de 75%. Então, nós vamos trabalhar com essas 3 hipóteses de redução de contrato. Como, por exemplo, uma redução de 50%. Daí eu tenho um salário de 2.900, eu vou ter 50% do salário do trabalhador, que é 1.450, e aí vou ter o valor do benefício do bem, tá? Aí ele vai ter um total de 955 com 92, vai dar um total somado pelo salário dele, de 1.450 dos 50% da ficha, mais o bem que é calculado com base no seguro-desemprego. Aqui vocês se utilizam lá no link dos cálculos trabalhistas da Lefisc, nós temos a calculadora, tá? Então nós temos ali nos facilitadores ou lá no guia trabalhista a calculadora. Lá nós colocamos os valores, colocamos se a empresa tem um faturamento até 4.800 ou se a empresa tem um faturamento acima de 4.800, e aí nós vamos verificar qual o tipo de percentual que nós vamos dar para aquele trabalhador. Aí a calculadora vai nos dar o resultado do benefício que nós temos que pagar para o trabalhador. Não precisa ficar guardando o cálculo do seguro-desemprego, é só ter, nós já temos a tabela atualizada do seguro-desemprego, os seus programas de folha também estão adaptados a isso, mas a calculadora é uma ferramenta muito boa, está muito fácil de se utilizar, a gente fez uma reformulação nela, basta vocês lançarem os dados ali que são básicos. Por exemplo, eu vou lá pegar o salário de 2.900, eu calculo lá em todos os itens que ela pede, eu coloco o salário anterior, o salário atual, né, salário vigente, não é? Eu vou colocar os 2.900, vou colocar que a redução é 50%, vou estabelecer se a empresa tem um faturamento abaixo de 4.800 ou acima de 4.800, ele vai me dar o cálculo do benefício emergencial, que é o resultado que vocês poderão conferir por esse nosso exercício aqui, e vai dar um total do benefício de 2.405,92, ou seja, o seguro-desemprego, a tabela de seguro-desemprego, o valor do bem, que é o que ele vai receber do governo, mais a parcela que a empresa vai pagar. Nos prazos de suspensão do contrato. Aqui no prazo da suspensão e da vigência do contrato, o empregador poderá acordar a suspensão do contrato temporário com os seus empregados de forma por setor, por departamento, parcial na totalidade dos postos de trabalho, por até 120 dias contado da data da publicação da medida 1045, que é dia 28 de abril. A suspensão temporária do contrato será pactuada por convenção coletiva de trabalho ou por acordo de trabalho ou acordo individual escrito entre empregado e empregador. Então, são as 3 hipóteses, né? O acordo, a convenção e o pacto individual entre empregado e empregador. O empregado, durante o período da suspensão temporária de contrato, fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador a seus empregados. A mesma regra que nós tínhamos na Lei 14.020. Se o trabalhador recebe lá o seu o vale alimentação, que é um exemplo que eu gosto de utilizar, previsto por acordo entre empresa e empregado ou previsto por acordo coletivo, ele vai continuar recebendo regularmente o seu benefício. Outros benefícios, ou seja, a lei garante todos aqueles, ele recebe um adicional, recebe outras vantagens do empregador, tudo ele vai ficar recebendo durante o período da suspensão, né? Ele não vai deixar de receber aquilo que ele teria, né? Como se trabalhando tivesse. Ficará autorizado a recolher a Previdência Social na qualidade de segurado facultativa, que é muito importante para vocês salientarem para o trabalhador, orientarem para que ele, durante o período da suspensão, que temos aqui dos 120 dias, não deixar de pagar a sua contribuição previdenciária. Ele tem que ir lá, emitir a sua guia, né? Pode emitir lá pelo site da Receita Federal e recolher na condição de segurado facultativo, com os códigos
provavelmente o Ministério da Economia vai confirmar que a gente utilizou para o ano passado, embora lá na regra possa dizer Lei 14.020, vocês possam utilizar com a mesma ferramenta que vai fazer a emissão da guia para não deixar de contribuir, porque depois ele fica sem a contagem para o seu tempo de benefício, fica sem a contagem para o seu tempo de serviço e fica sem a situação, não é, daquele período em branco que ele não vai ter depois para uma carência que precisar para auxílio-doença, para aposentadoria, para qualquer outro benefício. As empresas, como nós citamos no início, de renda bruta superior a 4.800. A empresa que tiver auferido no ano calendário, continua a mesma regra no ano de 2019, tá? Superior a 4.800, 4.800.000, perdão, somente poderão suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento da ajuda compensatória. Aqui a regra das medidas 936 da Lei 14.020 se mantém na 1045, que presume que é uma empresa que tenha um faturamento maior, ela pode adotar o critério da ajuda compensatória. Então, o exemplo que nós temos, uma empresa com receita bruta superior a 4.800 no ano calendário de 2019, por um salário de 2.000. Aqui o empregado vai ter o benefício do bem calculado de acordo com a tabela do seguro-desemprego com a nossa calculadora, ele chegou a ser um cálculo de 1.506,04. Então ele vai receber da empresa a ajuda compensatória de R$600, ou seja, ele vai receber da empresa um valor total de 2.106,04. Então, aqui o resultado, com a exigência que a lei coloca para o empregador, o empregado tem uma pequena vantagem remuneratória nesse cálculo, poderá acontecer em outros casos. A convenção coletiva versus acordo individual que nós temos aqui, o que é possível? O sindicato já elaborou a convenção coletiva com cláusulas diferentes, o que eu faço? Aplica-se a condição estabelecida no acordo individual em relação ao período anterior ao da negociação coletiva. Então, se for uma regra anterior, aplica-se aquela regra que tinha no acordo individual. A partir da entrada em vigor da convenção do acordo coletivo de trabalho, a prevalência das condições estipuladas na negociação coletiva. Se a negociação coletiva tem algo diferente do acordo individual, a negociação coletiva tem algo diferente da medida provisória, vai prevalecer a negociação coletiva. Diferente seria naquelas condições que nós temos no princípio do direito do trabalho, que é a regra do que a gente chama do direito adquirido. Então, a regra coloca para nós assim, ó, o acordo individual for mais favorável ao trabalhador, esse prevalecerá sobre a negociação coletiva. Então, a regra da garantia do direito mais benéfico. A formalização por meio de negociação coletiva. A convenção coletiva de trabalho poderão estabelecer a redução de jornada em percentuais diversos da medida provisória, que é o que nós estamos relatando há pouco, ou seja, na nossa fala anterior. A medida tem uma regra, o acordo coletivo poderá ter outra regra. Então, isso é uma garantia que a legislação dá para que a negociação coletiva possa, e aí a empresa vai aplicar. Na hipótese prevista no benefício emergencial, ou seja, do bem, não é? Será devido nos seguintes termos: sem percepção do benefício emergencial do emprego e renda para redução de jornada e salário inferior a 25%. Então, na hipótese prevista, o benefício emergencial de emprego e renda será devido nos seguintes termos: sem percepção de benefício emergencial, não é? Sem o bem, é a redução de jornada de salário inferior a 25%, daí ele não recebe o bem. No valor de 25%, sobre a base do cálculo para a redução de jornada e salário igual ou superior a 25%, é inferior a 50%. Então, são essas as questões, né, que vão ser na negociação coletiva. Depois, o valor de 50% sobre o salário base calculado para a redução de jornada e inferior a 50%, inferior a 70%, ou seja,
Então, nós temos que ter aqui uma questão dos 50% sobre a base de cálculo para a redução de jornada e de salário superior a 50% e inferior a 70%. E, por fim, 70% sobre a base de cálculo da redução para a jornada igual ou superior a 70%. A medida prevista no Plano Emergencial de Emprego e Renda serão implementadas por meio de acordo individual escrito ou da negociação coletiva aos empregados. Então, aí nós temos o seguinte, quem poderá ser por um acordo individual, que é essa a questão, inferior a 3.300, empregado que tenha o valor superior a 2 tetos da Previdência, então 12.867, pode ser pelo feito acordo individual. E para os empregados que se enquadrem, não se enquadrem nessas duas hipóteses que nós temos acima, somente poderão ser estabelecidos por acordo coletivo, que são aqueles casos então que a gente tem. Então, a remuneração é igual a 3.301, por exemplo, né? Ou aquelas remunerações, né, que fiquem intermediário até o teto de 12.000. E esses espaços, ou seja, essas rendas só por negociação coletiva. A redução proporcional de jornada e salário e a suspensão do contrato de trabalho, quando não resultar diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluídos no valor do benefício. O que a gente tem aqui? A ajuda compensatória mensal, que é a questão de pago pelo empregador em relação às horas trabalhadas pelo empregador. O exemplo, então, não será utilizada como alternativa para o meio de ajuda mensal compensatória que não tem natureza salarial, ou seja, o bem, o valor que o trabalhador vai receber, não tem aquela tributação que nós teríamos para o FGTS, para direitos rescisórios, ou seja, também incidência de FGTS e imposto de renda. Um exemplo, a redução é de um salário de R$4.000, 50%, o salário 50%, não é? Nós vamos ter aqui o benefício do bem de 995,92 e ajuda compensatória de 1.044,08 para fechar o que a lei garante, ou seja, ele tem que receber, quando tem essa situação, né, um valor igual ao seu salário, ou seja, a empresa vai pagar para ele a diferença, né, entre o valor que ele estava recebendo, ou seja, aqueles 2.000, mais o valor do bem e mais a ajuda compensatória para ficar com o valor igual ao salário integral dele. Os aposentados. Os aposentados, nós temos a mesma regra existente no ano passado. O aposentado está com direito a fazer o acordo, não é? Ele pode fazer o acordo dentro das regras estabelecidas, né? Desde que seja implementado por medida de redução proporcional de jornada e salário, escrito somente será admitido quando, além do enquadramento em alguma das hipóteses da autorização do acordo individual, houver pagamento pelo menos pelo empregador da ajuda compensatória mensal. Então, a redução de 25%, o pagamento é de 75% do salário mais 25% do seguro-desemprego. Então, ele tem que receber essas diferenças, né? Então, redução de 50%, o pagamento de 50% do salário mais 50% do valor do seguro-desemprego. Redução de 70%, ele tem que receber 30% mais 70% do valor do seguro-desemprego, que são as garantias para fazer o acordo dos aposentados. A suspensão do contrato para o aposentado é permitida, a suspensão do contrato. E aí, a empresa que tem receita bruta superior a 4.800, ajuda compensatória de 70% mais 70% do valor do seguro-desemprego que ele receberia. Aqui não esquecendo que o seguro-desemprego é uma referência e não que ele vá ter direito de receber o benefício emergencial, é para a empresa fazer o comparativo para pagar para ele. A suspensão do contrato, receita inferior a 4.800, 100% do valor do seguro-desemprego ele tem que receber, ou seja, lá se o seguro-desemprego dele dá lá a faixa, né, de um salário mínimo, vai da faixa do teto da tabela, ele vai receber 100% do valor.
Agora nós também temos as questões das gestante e adotante. Empregada gestante, inclusive a doméstica, poderá participar do bem, com diferenças que a gente tem que verificar. O acordo flui normalmente até que aconteça o fato gerador da licença maternidade. Então eu coloquei a gestante de redução de jornada ou de suspensão de jornada, o acordo prevalece até o dia em que acontece o início do salário maternidade. Então, eu vou ter que antecipar, caso ele esteja em curso, como aconteceu com a experiência que nós tivemos no ano passado, e ela vai ficar, a partir dali, entra em salário maternidade. E o que vai acontecer, né? Encerra-se o benefício, no portal inicia-se o pagamento do salário maternidade. O salário maternidade deve ser calculado sem considerar a redução. O maternidade é equivalente à remuneração do trabalhador na mês da concessão, mas sem considerar qualquer redução que tenha acontecido aqui em função do benefício emergencial, né? Seja na questão de redução de 50%, de 25%, de 70%, não vai implicar no valor do salário maternidade da trabalhadora gestante e da adotante. A estabilidade provisória e indenização. A estabilidade provisória da gestante permanece a mesma regra que nós tínhamos o ano passado, ou seja, a estabilidade da medida provisória 1045, que vai entrar um novo acordo, ela não é suprimida pela estabilidade da gravidez pela constitucional e também não é suprimida pela estabilidade caso essa trabalhadora tenha dos efeitos da Lei 14.020. Então, se nós temos uma estabilidade em curso da medida 936 da Lei 14.020 e agora entramos a medida 1045, aquele período daquela medida do saldo daquela fica garantido para ela ter posterior. Então, se ela vai ter 120 aqui e ela tem um período anterior, soma-se. Então, vamos criar a hipótese que a gente ainda tenha 30 de saldo da medida da Lei 14.020. Agora ela entra com 120, ela vai ter uma garantia de 150, somado a posterior início do término da estabilidade constitucional, ou seja, ela tem a estabilidade constitucional. É muito importante aqui fazer uma observação. A estabilidade constitucional, ela não se confunde com a estabilidade da negociação ou do acordo coletivo, que muitos deles estabelecem um período após o término do salário maternidade. A estabilidade constitucional é pela idade do bebê. Então, o bebê tem que ter 5 meses. Então, a partir do momento que terminou a estabilidade constitucional com 5 meses de idade do bebê, que a mãe passa a ter, a gestante passa a ter a estabilidade prevista na medida 1045 ou ainda com um saldo somado do período da Lei 14.020, ou seja, da estabilidade anterior.